Este é o canal Mão de Vaca. Aqui eu falo sobre os assuntos mais interessantes do mundo da luta. E esta semana nós tivemos aí muito reboliço no mundo do MMA, né? O Jamahal Hill, campeão do peso meio pesado, anunciou a sua saída da categoria, uma saída temporária devido a uma lesão, né? E abandonou o cinturão para que a categoria possa ter aí o caminho livre para continuar seguindo em frente, né, na competição. Mas a notícia que mais abalou o mundo da luta essa semana foi o anúncio da luta oficial entre o ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Francis Ngannou, contra o atual campeão do peso pesado absoluto do mundo do boxe, o irlandês, erradicado na Inglaterra, Tyson Fury. Mas como nós chegamos aqui, né? Essa é a grande pergunta. Como que o ex-campeão do peso pesado do UFC, um dos caras mais monstros que já passaram por esse esporte, né? Com uma força bruta diferenciada, né? Um físico diferenciado, o cara é um specimen, né? Como campeão, como que esse ex-campeão do UFC chegou a ter uma luta marcada com o atual campeão dos pesos pesados, né? Tyson Fury, né? Dois gigantes, né? Como tudo isso aconteceu. Então, para poder contextualizar, hoje eu vou lançar aqui um mini quadro aqui no canal que se chama Resume para Leigos, onde eu farei um pequeno resumão aqui, básico, simples para leigo, para quem não entende muito o background de cada um, né, de cada lutador. Tem muita gente que assiste luta profissional de boxe, luta profissional de MMA, mas não conhece realmente a história de cada um, como cada um chegou ali onde está, né, o campeão, qual foi o recorrido, né, de cada campeão, e simplesmente assiste por entretenimento, por estar ali no bar tomando uma cerveja. Então, esse quadro serve para você, para que você entenda um pouco mais da história de cada lutador que nós falamos aqui neste canal. Francis Ngannou é camaronês, né, do Camerun, da África, obviamente. Ele tem 36 anos, vai completar 37 anos este ano, em setembro, né, já está chegando aí na casa dos 40 anos. Ele teve uma vida bem difícil, né, tendo que começar a trabalhar aos 10 anos de idade em uma mina de areia, né, um trabalho braçal duro, né. Trabalho este que o ajudou a ter a carcaça que ele tem, o cara é shapeado, natural, entendeu? Daqueles pretão gigante mesmo. Então, como você pode imaginar, o Francis Ngannou passou por muitas dificuldades na sua infância e já na sua fase adulta ele decidiu deixar o seu país e migrar aqui para a Europa, né, em busca de uma vida melhor. E não só por uma vida melhor, né, o sonho dele era migrar aqui para a Europa para poder começar a sua carreira no mundo do boxe, né, ele sempre foi muito fã do boxing, o sonho dele sempre foi ser boxeador. E o seu caminho desde a África à Europa foi árduo, né, ele quase morreu afogado. Para quem não sabe, né, muitos africanos migram, né, tentam migrar ilegalmente desde a África para a Europa, né, em barcos assim, em condições subhumanas, entendeu? É, quase sempre eles tentam entrar pela Espanha, que foi o caso do Francis Ngannou, porque a Espanha faz uma fronteira ali com Marrocos, né, que é um mar muito curto que divide a Espanha e a África. Então os africanos eles primeiro migram para Marrocos, que é parte do continente africano, que é um país africano, e depois eles tentam cruzar esse mar, né, diretamente para a Espanha, e uma vez que eles colocam, né, que eles pisam no território espanhol, então já fica mais fácil para que eles possam se locomover, né, a outros países europeus, como a Alemanha, a França. E neste caminho, o Francis Ngannou quase perde a vida, né, afogado no meio do caminho, foi salvo aí pela Cruz Roja, né, que é como se fosse uma ONG especializada em salvar imigrantes ilegais no meio do mar. Depois disso, ele passou uma temporada na cadeia, na Espanha, né, por ter entrado na Espanha de forma ilegal, ficou 2 meses preso. Então você deve imaginar que o cara sofreu muito para poder chegar onde ele chegou. Finalmente, em 2013, ele consegue chegar no destino final dele, na França, onde ele passou uma grande temporada também morando na rua, né? Quer dizer, o sofrimento dele não acabou ali. E sempre com o intuito de treinar boxe, né? Ele foi passando por academias, pedindo ajuda, pedindo para poder treinar, mas ele já tinha uma idade avançada, né? E o boxe a gente sabe que é um esporte muito seletivo, né? É um esporte que tem praticamente um plano de carreira do qual o lutador que queira, que pretenda
se tornar um campeão mundial de boxe ou campeão ou um profissional que seja, ele deve seguir essa cartilha, né? O lutador ele começa bem jovem, lutando pelo que eles chamam de Golden Gloves, né? Que é uma competição para lutadores amadores do boxe. Depois ele participa dos trials para o grande, né? Jogos Olímpicos, né? E se ganhar os Jogos Olímpicos já consegue ter um nome cotado para o profissional. Depois dos Olímpicos tentam a sorte como profissional, e o lutador de boxe com 23, 24 anos já tem que estar no ápice ali do esporte, né? Mike Tyson foi campeão mundial de boxe com 21 anos, então você já pode ter uma ideia. O Francis Ngannou com quase 30 anos, nunca tinha tido uma luta nem amadora no boxe, né? Muito dificilmente seria aceito neste meio, com a idade que ele tinha e com a pouca experiência, obviamente, porque ele ia de academia pedindo treinamento, né? Ele queria começar no boxe, né? Não era nem começar no profissional, ele não tinha nenhuma carreira amadora ainda. Até que um amigo do Francis Ngannou o apresentou para o técnico de MMA, né? O treinador Ferdinand Lopes, que é o treinador mais conhecido da França, também é líder da MMA Factory, que é uma equipe de MMA e de lutas em Paris, né? A mesma equipe que revelou o Cyril Gane, que foi companheiro de treino do Ngannou na MMA Factory. E o Ferdinand Lopes imediatamente, né, notou que o Francis Ngannou nasceu para lutar, né? Ainda que ele não tivesse uma idade perfeita para poder iniciar no esporte, já estava quase nos seus 30 anos, o cara tinha uma genética diferenciada, um poder e uma garra diferenciada e uma história também de guerreiro, né? E prontamente o Ferdinand Lopes incentivou o Francis Ngannou a treinar MMA e esquecer da carreira de boxe, já que no boxe as chances dele se tornar profissional era praticamente zero, né? Por tudo que eu falei, pela idade, pela carreira de boxing que ele não teve. E em 2013 mesmo, Francis Ngannou faz a sua primeira luta de MMA, né? Ele faz 5 lutas, onde ele consegue 4 vitórias e 1 derrota, né? E com o seu tamanho, o seu físico e sua forma de lutar, sempre nocauteando, ele rapidamente conseguiu chamar a atenção da mídia, né, do MMA e do UFC. Em 2015, ele faz a sua primeira luta dentro do UFC, né? O Ngannou, ele teve 14 lutas totais dentro do UFC, a maior franquia de MMA do mundo. Fez lutas espetaculares, fez 6 lutas onde ele venceu as 6 lutas por finalização ou nocaute, né? E rapidamente se tornou aí o grande candidato ao título mundial. Só que neste meio caminho, entre que o Ngannou estreia no UFC e chega a fazer sua primeira luta pelo título, né? O Ngannou se mostra ser uma pessoa um pouco arrogante, né? Porque obviamente ele tinha um hype gigante atrás dele, né? Um cara que tem uma presença enorme, né? Um cara muito grande, muito forte, nocauteava todo mundo no primeiro round, e a mídia imediatamente ali abraçou ele, começou a praticamente babar o ovo dele, por assim dizer. Isso subiu um pouco para a cabeça dele. Então, quando ele finalmente consegue uma luta contra o campeão da época, que era o Stipe Miocic, durante a promoção da luta, né, o marketing da luta, as conferências, as entrevistas, Ngannou se mostrou ser um pouco arrogante. Foi a primeira vez que o mundo da luta viu essa face do Ngannou. Ele praticamente desmereceu o seu oponente, né, mostrou uma prepotência fora do normal, e ele aí, ultimately, né, provou do próprio veneno, né, levou uma surra do campeão da época, do Miocic, uma surra de 5 rounds, onde ele foi exposto, né, praticamente, né? O Miocic mostrou para o mundo que o Ngannou só sabia lutar de pé, no chão ele não tinha nada para oferecer, e ele sofre aí sua primeira derrota dentro do UFC, sendo que essa luta era pelo cinturão. Ele poderia ter se tornado ali o grande campeão mundial, né, se ele tivesse levado o Miocic mais a sério. Vale lembrar que o técnico do Francis Ngannou na época, o Ferdinand Lopes, né, falou em entrevistas que o Ngannou não se interessava em treinar luta de chão, não se interessava em treinar wrestling, não gostava de treinar jiu-jitsu e achava que podia ganhar de todo mundo simplesmente usando as mãos, né, que é o carro-chefe dele, no caso o boxing. E justo nessa luta pelo cinturão, o Miocic conseguiu, né, expor essa falha, esse buraco no jogo do Ngannou, né, botando ele para baixo com as costas no chão e o espancando com um Graden Pound durante 5 rounds. E nesta luta o Ngannou mostrou para todo mundo que ele
tinha um conhecimento técnico de jiu-jitsu abaixo de faixa branca de jiu-jitsu. Depois dessa luta, o Ngannou simplesmente rompe com o seu primeiro treinador, o cara que lhe ajudou, né, o cara que ele tirou das ruas, né, porque quando o Ngannou conheceu a Ferdinand Lopes, ele era um mendigo, morava na rua. O Ferdinand Lopes deu casa para ele, deixou ele morar na academia, né, deixou ele treinar de graça dentro da academia, o ajudou a se tornar um lutador profissional. O Ngannou chegou a essa disputa de cinturão contra o Miocic, né, sob a tutela do Ferdinand Lopes, né, como empresário, como técnico, como mentor, como tudo, como um amigo, né, incluso, né. O Ferdinand Lopes mesmo fala que muitas vezes deu de comer ao Francis em sua casa, trouxe o Francis para dentro da sua casa com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos. E o Ngannou, depois dessa primeira derrota, simplesmente vira as costas para o Ferdinand Lopes e muda-se para os Estados Unidos para treinar com outro técnico, né? E muito se falou disso nessa época porque já se falava da arrogância do Francis Ngannou, né, na semana, num mês de preparação para a sua luta contra o Miocic, né, que foi essa luta para o cinturão que o Francis Ngannou perdeu, né. Já se falava muito da sua prepotência. Depois dessa luta, quando ele abandona o homem que o ajudou tanto, então essa impressão de que o Francis Ngannou é um homem um pouco ingrato, um pouco arrogante, dobrou, né, essa impressão, porque realmente ele mordeu a mão que o alimentou durante muito tempo. Depois dessa derrota, o Francis Ngannou volta a lutar contra o Derrick Lewis, né, um peso pesado também muito conhecido, muito popular, e ele perde, né, pela segunda vez, né, dessa vez ele perde para o Derrick Lewis. Não é uma luta feia, uma luta que não agradou o público, mas os juízes deram essa vitória para o Derrick Lewis, e depois dessa segunda derrota consecutiva, a mídia caiu matando em cima do Ngannou, e muito se falava se ele iria realmente voltar a ser o que era antes, né, que é voltar a ser o lutador dominante que um dia ele foi. Então o Francis Ngannou se encontrou nessa posição, né, onde ele esteve, né, passou de estar no céu, né, e foi para o inferno rapidamente, né, passou de ser um lutador querido a ser um lutador com fama de arrogante, com fama de ingrato, um lutador com fama de incompleto, né, que só sabia lutar boxe. Então coube a ele aí provar ao mundo que ele não tinha terminado ainda, que ele ainda tinha um plano a ser cumprido, né, uma profecia a ser cumprida, e treinar forte para voltar ao UFC, voltar às colunas da vitória, né, e mostrar que ele estava bem vivo na categoria. E foi exatamente isso que ele fez, né? O Ngannou voltou a lutar depois dessa segunda derrota para o Derrick Lewis e conseguiu uma sequência de vitórias incríveis, né, de 4 vitórias na realidade, nocauteando Curtis Blades, nocauteando Júnior dos Santos, ex-campeão do peso pesado, nocauteando Caim Velasquez, ex-campeão do peso pesado, e nocauteando o kickboxer Jairzinho Rozenstruik. E com essas 4 vitórias consecutivas, ele volta aos braços do público, aos braços da mídia, todo mundo volta a falar dele como um possível campeão da categoria, e o Ngannou finalmente consegue a sua revanche contra o Stipe Miocic para poder lutar pelo cinturão. E desta vez, diferente da primeira luta, o Francis sai com a vitória, conseguindo um nocaute no primeiro round, no segundo round, e se torna aí o grande campeão do UFC, né? Consegue realmente cumprir a profecia do homem pobre que saiu da África, cruzou o mar, quase morre afogado, viveu na rua, tornando-se um lutador profissional com quase 30 anos de idade. Realmente aí bateu em todas as estatísticas, né, cara, e se tornou um campeão do UFC, né, campeão do peso pesado, a categoria mais pica de cachorro que tem, a categoria mais forte, na minha opinião, né. O cara, quando é campeão do peso pesado, é diferente, né, ele tem um status diferenciado dos outros campeões. Acho que em todos os esportes de combate, o campeão do peso pesado sempre tem uma glória, né, acima dos demais campeões, porque são gigantes, né, são titãs ali dentro, né, são caras enormes lutando, e realmente as lutas do peso pesado sempre são lutas emocionantes, com muitas finalizações, nocautes, enfim. E traz essa vitória, né, traz ele conquistar o cinturão. Francis Ngannou novamente mostra o seu lado arrogante, chato e implicante. E entra em uma disputa contratual com o UFC, né? A franquia que o revelou, que deu oportunidade para que ele, né, conseguisse fazer o seu trabalho de lutador e de mostrar para o mundo, né, o que ele era capaz de fazer. Francis Ngannou imediatamente começa a reclamar de dinheiro e entra nessa disputa contratual com o UFC. Passou um ano, o primeiro ano, fazendo esse tipo de embate
com os donos da franquia, e neste 1 ano, e traz ele conquistar o cinturão, né? Imediatamente ele mostra novamente essa face dele meio arrogante, né? Meio egoísta de só pensar nele, e entra em uma grande disputa contratual com o UFC, né? A franquia que o revelou, que deu oportunidade para que ele mostre ao mundo, né, o que ele era capaz de fazer. O Francis Ngannou começa a entrar nessa disputa com o UFC. No meio dessa loucura, ele faz a última luta do contrato, né, defendendo o cinturão contra o seu ex-campeão, o seu ex-companheiro de treinamento, Ciryl Gane. Uma luta super disputada, da qual o Francis Ngannou ganha por decisão dos juízes. E então, depois dessa vitória, né, dessa primeira defesa de cinturão, o Francis fica sem contrato com o UFC e cai matando para as negociações, né, pedindo uma quantia de dinheiro super alta e exigindo várias coisas ali para o UFC, além de exigir uma bolsa milionária, né, multimilionária. Ele também queria ter a liberdade de lutar fora do UFC, em outras franquias, e usar o nome do UFC para poder se promover fora do UFC, lutando com outros campeões de outros esportes. E obviamente o UFC não se interessou por essa proposta. Vale dizer que o UFC ofereceu um contrato de 7 zeros para o Francis Ngannou, que significa que ele ganharia no mínimo 10 milhões por luta, mais o pay-per-view, que daria aí entre 15 e 20 milhões para ele lutar 25 minutos dentro do ringue por luta. E o Francis Ngannou, não contente com esse contrato, né, pediu ainda a liberdade de lutar lutas de boxe dentro da franquia do boxe, né? Não seria através do UFC, ou seja, o UFC não ganharia nada, né? E o UFC estaria ali, né, arriscando a sua reputação, já que o Francis Ngannou, como campeão, representaria o UFC em outra franquia. Exigiu outras coisas também, e o UFC, obviamente, a resposta do UFC foi um grande vai tomar no teu cu, e o Francis Ngannou acaba deixando o UFC em janeiro deste ano. E assim ficando livre para poder buscar uma luta com um campeão, né, atual do mundo do boxe, né, do peso pesado, o Tyson Fury, né, e essa luta finalmente saiu do gogó e entrou no papel, né? O contrato já está assinado, eles têm luta marcada para outubro, vão lutar na Arábia Saudita. Com esta luta, o Francis ganhará milhões de euros, entendeu? Muito mais do que o UFC ofereceu para ele, né? Se ele ia ganhar entre 15 e 20 milhões em uma luta no UFC, com essa luta com o Tyson Fury, eu acho que ele vai ganhar no mínimo 50 milhões, no mínimo, né? Eu tô chutando baixo, porque o Tyson Fury costuma ganhar muito mais que 50 milhões por luta. Irá ganhar dinheiro suficiente para sentar o rabinho dele debaixo da sombra e não fazer nada mais, né? Realmente é fuck you money que ele vai ganhar ali. Mas também é uma luta onde ele arrisca tudo, né? A maior aposta da vida dele, sem dúvidas, né? Porque o dinheiro tá garantido, ele ganhando ou perdendo, ele vai ganhar muito dinheiro nessa luta, né? Ele não vai precisar lutar nunca mais se ele perder, né? E se ele perder, realmente, provavelmente ele não lutará mais, porque vai perder todo o hype dele, né? Então o Francis Ngannou conseguiu essa luta, a luta tão sonhada, né? Lutar no boxe, lutar com o maior campeão do peso pesado aí dos últimos 10 anos, né? Diria, incluso dos últimos 20 anos. Vai ganhar uma bolsa absurda para ele se aposentar, entendeu? Como eu falei, dinheiro, fuck you money, né? Dinheiro pra caralho que ele vai ganhar nessa luta. Então ele ganhando ou perdendo, ele já, né, poderá se aposentar tranquilamente e viver uma vida mais que confortável. Ainda que eu acredito que se ele tivesse ficado com o UFC, ele também ganharia muito dinheiro e se aposentaria muito bem, né? Ou seja, ele faria no mínimo outras 3 lutas dentro do UFC se ele tivesse assinado o contrato e ganharia muitos milhões nessas 3 lutas. Mas ele saiu do UFC, irá lutar com o campeão dos pesos pesados, Tyson Fury. Essa luta vai acontecer dentro das regras profissional do boxe, né? Tudo que engloba a regra profissional do boxe estará incluída nessa luta, porém ele não lutará pelo cinturão. Quer dizer, o cinturão do campeão Tyson Fury não estará em jogo. Caso o Francis ganhar essa luta, o Francis não se tornará um campeão do peso pesado do mundo do boxe. Mas nós sabemos que se ele ganhar esta luta, né, ele terá uma revanche com o Tyson Fury, é óbvio, e essa revanche
Para esta revanche, o Francis Ngannou terá aí, né, essa alavanca, né, esse poder de barganha para poder pedir uma luta pelo cinturão e aí poder ter essa oportunidade de se tornar, né, o primeiro lutador de MMA campeão do pesos pesados a se tornar também um campeão mundial de boxing, que já seria um último prego ali na estante da glória, né, da história do Francis Ngannou, com toda a história que ele teve. Imagina, o cara se tornar campeão mundial do peso pesado dentro da maior franquia de MMA do mundo e ainda se tornar o campeão mundial do boxe dentro da maior franquia do mundo do boxe. Seria uma aposentadoria realmente de outro mundo, né? Algo que inacreditável. Infelizmente, as possibilidades de ele ganhar essa luta são muito baixas, né? Já que o boxe e o MMA são esportes completamente diferentes. Ah, mas Juan, o Francis é um cara bom de porrada, ele luta de pé. Meu irmão, ele luta de pé, mas não é um boxe, né? Ele não tem um boxe brilhante, uma técnica brilhante. Ele tem um bom boxe para poder lutar dentro do MMA com luvas pequenas, etc e tal. Mas para lutar todos os rounds que ele vai lutar dentro do boxe com o maior lutador dos pesos pesados que já existiu, né? Tyson Fury é um cara extremamente técnico, extremamente rápido, com um queixo de titânio, um cara que está acostumado a lutar com homens pesados, que tem a mão pesada, como o Francis Ngannou. O Francis Ngannou não é um lutador superior aos pesos pesados que o Francis Ngannou, que o Tyson Fury já enfrentou em sua carreira, né? Como, por exemplo, Deontay Wilder, que é um pretão gigante, que tem uma mão pesadíssima também, e a gente viu o que o Tyson Fury fez com ele, né? O espancou. Então eu acredito que o Tyson Fury deve ganhar essa luta, né? Mas mesmo que o Ngannou perca essa luta, ele vai conseguir o grande dinheiro da vida dele. Ele ainda tem a PFL, né? Que é uma franquia mais pequena do mundo do MMA, digamos assim, de segunda divisão, né? Ele ainda conseguirá ali fazer algumas boas lutas dentro da PFL, ganhar ali 1 milhão por luta, talvez 2, entendeu? Então ele ainda tem um caminho a ser percorrido, né? Essa luta com o Tyson Fury será provavelmente o início do fim do Francis Ngannou. Ele perdendo essa luta, o hype dele vai diminuir muito, mesmo ele ganhando todo o dinheiro que ele irá ganhar nessa luta, o hype dele como lutador vai cair, e as chances de ele perder uma luta dentro do PFL também é muito grande, já que o lutador cotado para enfrentá-lo dentro do PFL é o Werdum, e o Werdum sendo o especialista de jiu-jitsu que ele é, as chances do Werdum finalizar o Ngannou são grandes, já que o Ngannou a gente sabe que não é um lutador que se importa muito com a luta de chão, né? Ele confia demais nos seus punhos e gosta de levar a luta inteira ali no boxe, né? E eu acredito que o Werdum nessa luta tentaria uma baiana já desde o primeiro segundo, né? Pulando nas pernas dele já do outro lado do octagonal, né? Tentando uma queda desesperada e possivelmente conseguiria essa queda, né? E uma vez que a luta for pro chão, meu dinheiro vai pro Werdum, porque o Werdum tem um jiu-jitsu muito superior, né? Um cara que foi campeão mundial, campeão do EDCC, um cara super condecorado, já finalizou Caim Velasquez, Fedor, enfim, o cara tem uma lista de finalizações de dar inveja a qualquer lutador de jiu-jitsu. Então esta é a história do Francis Ngannou, né? Desde o início dele no MMA até esta luta que vai acontecer dentro do boxe profissional em outubro. Eu já deixei aqui o meu palpite bem claro, eu acredito que o Tyson Fury tem que ganhar essa luta, simplesmente por ser o seu esporte, por ser a sua especialidade e a sua casa, mas obviamente o Francis Ngannou tem uma grande chance de ganhar, né? Todo lutador tem o que nós chamamos no mundo da luta de a puncher's chance, e nós veremos o que vai acontecer realmente em outubro, né? Deixe seu comentário aí na caixa de comentários, fala o que você acha dessa luta, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, e até a próxima. Os!